Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre critérios de divisibilidade. Nós vamos aprender os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 5 e por 10. Então, para que um número seja divisível por 2, ele deve ser par, ou seja, o número deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso significa, então, que o algarismo das unidades deve ser sempre 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, veja um exemplo aqui. Sem efetuar a divisão, verifique se o número 2426 é divisível por 2. Como é que nós faremos isso? Nós vamos pegar esse número, o 2426, e eu vou analisar o algarismo das unidades, ou seja, o último número dele, esse daqui. Como eu observo que ele é 6, isso já significa diretamente que esse número 2426 é um número par. Se ele é um número par, isso significa que ele é divisível por 2, ou seja, não será necessário nós efetuarmos a divisão para ter a certeza de que esse número 2426 é divisível por 2. Vamos agora para os critérios, ou para o critério da divisibilidade por 3. Para que o número seja divisível por 3, a soma dos algarismos deve ser divisível por 3. Ou seja, ao pegar um número e somar os algarismos dele, se a soma for um número divisível por 3, ou também eu posso dizer que é um número múltiplo de 3, então todo o número será divisível por 3. Exemplo, sem efetuar a divisão, nós vamos verificar se o 4.761 é um número divisível por 3. Então, observe o seguinte, eu vou pegar esse número aqui, esse número 4.761 do exemplo, e eu vou somar 4 com 7, o resultado eu vou somar com 6, e o resultado eu vou somar com 1. Ou seja, eu farei 4 mais 7 dá 11, mais 6 dá 17 e mais 1 dá 18. Como esse resultado aqui, 18, é um número divisível por 3, ou também eu posso dizer que o 18 é um número múltiplo de 3, significa então que o número 4.761 também será divisível por 3. Ou seja, também nós poderíamos interpretar esse 18 como um resultado encontrado na tabuada do 3. Então, se a soma dos algarismos é um resultado encontrado na tabuada de 3, então todo o número, nesse caso aqui 4.761, será um número divisível por 3. Então, esse é o critério da divisibilidade por 3. Para a divisibilidade por 5, é mais fácil, ou seja, toda vez que o algarismo das unidades do número for 0 ou 5, ou também nós poderíamos dizer que o número termina em 0 ou 5, então o número será divisível por 5. Ou seja, nós vamos pegar aqui um exemplo de dois números, 87.955 e 1.780, e nós vamos verificar por que eles são divisíveis por 5. Vejam que se eu pegar 87.955, o algarismo das unidades, que é esse daqui que está circulado, ele é 5. Portanto, todo esse número aqui será divisível por 5, porque ele termina em 5. Da mesma maneira, 1780, como ele termina em 0, então esse algarismo aqui que eu circulei, que é 0, como ele termina em 0, todo número 1780 será um número divisível por 5. Nós vamos então para o último critério de divisibilidade dessa aula, que é a divisibilidade por 10. Um número ele vai ser divisível por 10 quando o algarismo das unidades é 0, ou seja, quando esse número terminar em 0. Então verifique, por exemplo, que 4.570 ele será divisível por 10, por quê? Porque o algarismo das unidades, que é esse daqui, termina em 0. Como ele termina em 0, significa que 4.570 será um número divisível por 10. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.